Bom dia, meu povo. Bom dia, paz de Jesus. Bom dia. Chegamos ao 21º dia do nosso jejum de Daniel. Graças a Deus, né? Teve gente que pensou que não ia chegar, né? Tava pensando que não ia dar conta, que não iam vencer os dias de jejum. É ou não é verdade, gente? Teve muita gente aí que tava se arrastou uns dias, né? Mas chegamos ao fim, fomos fiéis. Isso é graça de Deus para nossa vida, né? E que tanta libertação, né? Tem uma galera aí que veio da quaresma, fez a quaresma, tivemos aquela folguinha ali e depois já engatamos aqui o jejum de Daniel. E quanta bênção, né, gente? Impressionante mesmo. Toda a graça que Deus fez na nossa vida, né? E o tanto de revelação. Eu acho que teve uma marca, assim, para nós, né? O jejum de Daniel. O jejum de Daniel, para nós, foi de revelação, né? De tirar as geladeiras velhas, né? Pra fora do mar, de botar veneno nos buracos e as baratas vir pra fora, né? Tem sido para nós dias de muita revelação. E é justamente para que a gente possa vencer, né? Todos esses males. Tudo que estava escondido ou que tá nas trevas, não tem como a gente vencer, né? Não tem como a gente sair debaixo de maldição se a gente nem sabia que existia maldição, né? Não tem como a gente quebrar um voto íntimo que tá nos impedindo de bem viver a nossa vida se a gente nem sabia que existia voto íntimo, né? Então, louvado seja Deus, né, por todo este tempo. Rosane, esperando a próxima, eu também. Já tô pedindo pro Senhor, né, qual vai ser a nossa próxima campanha, né? Já tô aqui desenhando uma próxima campanha de oração. Não vou anunciar hoje, né, óbvio, porque eu não tenho data e não tenho a direção toda, né? Quando a gente terminou a quaresma de São Miguel, o Senhor já tinha me dado uma visão muito clara a respeito do jejum, né? Antes de terminar, eu já tinha, assim, o Senhor foi trazendo no meu coração lá pelo meio, eu acho, da quaresma, foi vindo devagarzinho, assim, né, a revelação do desejo de Deus para essa campanha, né? E eu não tô aqui para inventar moda, né, gente? Eu tô aqui para obedecer a Deus, então a gente vai conforme o Senhor e nos indicando o caminho, né? Obviamente, né, farei algumas lives de oração, né? A gente vai marcar algumas manhãs aí para rezar juntos até a próxima campanha. E vou continuar que, né, tem um objetivo, sinto assim que é um objetivo que Deus tem para nós, né, que a gente aprenda a rezar, né, que a gente aprenda a combater espiritualmente, a se posicionar no nosso quarto de oração, na nossa vida, né, conquistar esses territórios que Deus nos deu. Então a gente vai conversando nos stories, vou marcar algumas lives e uma hora dessas aí eu vou anunciar qual vai ser a próxima campanha de oração, tá certo? Vamos rezar então, gente, vamos rezar, meu povo, vamos começar o nosso dia hoje com a nossa oração, consagrando a nossa vida ao preciosíssimo sangue de Jesus. Foi um período de muita consciência, porque não tem como libertar o que estava escuro, exatamente, né? Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus, né? Tomara que Deus dê uma de 365 dias. Uma campanha de 365, mas Deus já deu, deixa eu te contar, Deus deu pra ti rezar no teu quarto de oração, olha só que coisa. Deus deu pra todo mundo essa campanha, pra gente rezar a sós com ele, ele chama a gente pra uma campanha agora a sós com ele, olha que benção. Brincadeiras à parte, sim, né, uma hora dessas a gente vai... Eu acho que a próxima live tem que ser de cura interior, porque seria uma continuidade dessa libertação. Talvez seja isso mesmo, né? Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Ideias na minha cabeça, desejo no meu coração, tem vários, né? Mas a gente tem que fazer o que é vontade de Deus, né? O que Deus nos orienta. Porque se a gente está alcançando nestes tempos, né, tanta libertação ou tantas graças, é porque nós estamos obedecendo a Deus, né? Se eu vier aqui só entregar algum conhecimento, né,
para vocês ou rezar sem ser movida por Deus, eu tenho certeza que a gente não vai alcançar tudo que a gente tem alcançado, né? A gente tem que ser movido pelo poder do Espírito Santo, obedecendo a Deus, né? Não quero ficar inventando moda, não tenho nenhuma pretensão, né, de inventar moda. A gente tá aqui, todos nós, né, para obedecermos a Deus, certo? Vamos rezar então, meu povo? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada porque nós estamos vivos. Obrigado, Senhor, pelo precioso dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós chegamos até aqui, Senhor. Até esse 21º dia do jejum de Daniel. Obrigado porque Tu tens nos sustentado, Senhor, porque Tu tens ampliado a nossa visão e o nosso entendimento. Obrigada por tudo que virá ainda de libertação, Senhor, após essa campanha. Por tudo que nós vamos colher ali na frente, Senhor, do que nós plantamos nesses 21 dias. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela certeza da Tua bênção, do Teu amor, do Teu socorro, do Teu benefício, Senhor, em nosso favor. Muito obrigada. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos conduza pelo Teu Espírito Santo a orar nessa manhã. Que mais uma vez essa live seja uma live de libertação, de revelação. Vem Espírito Santo e nos conduz para fazer a vontade do Pai. Vem Espírito Santo e nos coloca no lugar onde nós temos que estar, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa visão. Vem Espírito Santo em nosso socorro nessa manhã. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue nos lave completamente nesse momento, nos cubra. Seja para nós e nossas famílias cobertura e proteção. Queremos consagrar, Senhor, mais uma vez e a última vez nesse jejum, Senhor, juntos, a nossa vida inteira, tudo que temos e somos ao Teu preciosíssimo sangue. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós os pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Agora você vai dizer o nome dos seus familiares, entregando cada um ao sangue de Jesus. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, áreas, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Virgem Maria Imaculada, nós clamamos mais uma vez Teu socorro nessa manhã. Pedimos, Nossa Senhora, que Tu venha em nosso auxílio, em auxílio de todos aqueles que rezam essa live. Que Tu venha, Mãe Santíssima, entrando mais uma vez na nossa casa, na nossa história. Que Tu interceda por nós, Mãe, que Tu nos livre de todo o mal, Nossa Senhora. Tu que és a Rainha, soberana, mestra dos anjos, que Tu envie anjos para nos socorrer nesse dia. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente,
Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu quero te convidar para a gente rezar a oração contra o malefício agora. A gente vai rezar hoje ela no comecinho, a gente já vai ministrar a oração de libertação agora no início. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste, que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Diga agora o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. Fazei que em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Novamente o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o, pondo-o a salvo de todo o mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por todo o bem, por toda a graça, toda a libertação e revelação que tu nos trouxe nesses 21 dias de jejum. Senhor, nós somos gratos, Senhor. Muito obrigada por toda a bênção, Senhor, por toda a graça, pelos milagres alcançados, Senhor, pelos testemunhos desse tempo, por graça, Senhor, que há tanto esperavam esse jejum e essa oração para acontecerem, Senhor. Obrigada porque tu despertou homens, Senhor, porque tu despertou pais de família para jejuar, Senhor, e tu tá entregando na mão desses homens a autoridade, Senhor, porque tu tá sinalizando para eles, Senhor, o chamado de autoridade que tu tens para eles. Obrigada, Senhor, por cada um que tu despertou. Senhor, nós somos gratos por todo o favor, todo o bem, toda a graça, toda a revelação, Senhor. Aquelas mais dolorosas que foram para nós nesses dias, Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque tu tá trazendo para fora, para nos livrar, para nos libertar, Senhor, para nos dar uma vida de abundância. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu tem misericórdia de nós quando nós caímos, quando nós não conseguimos cumprir, Senhor, os propósitos, e tu veio em nosso socorro, nos levantou, Senhor, nos traz até aqui. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque tu tem paciência com as nossas rebeldias, com as nossas não aceitações das coisas. Obrigada, Senhor, pela tua paciência conosco, pela tua misericórdia, Senhor. Mas nós queremos ainda te pedir nessa manhã, Senhor, vem fazer mais na nossa vida, Jesus.
Nós clamamos pelo poder e autoridade do teu santo nome, Senhor, da tua cruz poderosa, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Quebra ainda tanto bloqueio na visão, no entendimento, Senhor, na aceitação da verdade. Senhor, nós clamamos hoje, nessa manhã, que tu venha nos libertar, Senhor, de todo bloqueio a fazer a tua vontade, aceitar a tua vontade, obedecer a tua palavra, Senhor. Toda a nossa seleção ainda daquilo que queremos ou não obedecer. Misericórdia, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra de tudo aquilo que nos prende a essa vida ainda de vícios, de pecados, Senhor. Nos traz a graça, Senhor, da visão. Dá-nos visão espiritual, Senhor, nos dá entendimento, Senhor, derruba da nossa mente, Senhor, no nosso raciocínio, nas nossas emoções, no nosso coração, Senhor, todo bloqueio na nossa história, Senhor, todo bloqueio de visão, de entendimento da tua palavra. Senhor, nós clamamos ainda, quebra todo efeito ainda de malefício, de praga e maldição que pesa sobre nós e nossas famílias. Nós clamamos, Senhor, que tu venha trazer total entendimento, visão e libertação. Livra-nos, Senhor, de toda angústia, de ansiedade, Senhor. Revela-nos as raízes, Senhor, de algumas dessas situações que nós precisamos combater. Mostra-nos como combater, Senhor. Dá-nos a graça da fidelidade, Senhor. Nós clamamos que tu estoure todo o cativeiro, Senhor, todo lugar ainda na nossa alma, na nossa vida, Senhor, de escolha de pecado, Senhor, ou todo o cativeiro de desânimo, de preguiça, de não se mover, Senhor, de ficar paralisado, sem oração. Toda dificuldade, bloqueio na oração, nós clamamos agora, Senhor, vem em nosso socorro, em nosso auxílio, liberta-nos, Senhor. Nos liberta, Senhor, de toda idolatria, idolatria ao trabalho, idolatria ao dinheiro, idolatria a outros deuses, idolatria a pessoas. Nós clamamos, Senhor, nos liberta, Senhor, nos liberta de toda a raiz idolátrica familiar. Nós te pedimos perdão e misericórdia, Senhor, por toda idolatria no nosso comportamento e clamamos que tu nos livre e nos liberte, Senhor. Dá-nos uma vida nova, Senhor, e nos conduz por caminhos de bênção e de libertação, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que tu tens feito na nossa vida e na nossa história. E pedimos agora pelos nossos, Senhor, pedimos por casamentos, clamamos pela vida de filhos e filhas, Senhor, de crianças, de adolescentes, de jovens. Senhor, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia de aqui avós que rezam por seus netos. Nós clamamos, Senhor, traz libertação para a vida dessas crianças, adolescentes e jovens. Nós clamamos, Senhor, que tu traga uma vida nova, tantas crianças, jovens e adolescentes que estão como Lázaro, Senhor, com desinteresse pela vida, Senhor, completamente sem interesse pela vida, sem vontade mais de viver, Senhor, numa agitação, numa ansiedade, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, arranca nossos filhos, Senhor, de toda a opressão diabólica, Senhor, de todo o domínio do mundo, da mentalidade mundana, Senhor. Nos ensina como pais, Senhor, como mães, a conduzir os nossos filhos para uma vida de liberdade, Senhor, de libertação. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todo o bem, por toda a graça, por todo o socorro, Senhor, que tu está trazendo a nós neste momento, por todos os lugares, Senhor, que os teus anjos agora estão indo, trazendo libertação para tantas crianças, adolescentes e jovens. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Te peço ainda, Jesus, que tu quebre toda espécie de maldição ou praga, Senhor, ou malefício que possa ter alcançado crianças, adolescentes e jovens, Senhor, por meios virtuais, Senhor, ou por jogos, ou por vídeos, ou por músicas, por canais, pactos, Senhor. Nós clamamos pelo poder e autoridade do teu nome, Jesus. Livra nossos filhos de toda a contaminação espiritual e de todo malefício, praga ou maldição que possa tê-los alcançado, Senhor.
muitos sem eles mesmos saberem, Senhor, sem terem consciência. Nós clamamos agora, Senhor. Nós queremos, na autoridade do Teu nome, retomar, Senhor, retomar esse território da vida dos nossos filhos para Ti, Senhor. Amém. O Senhor coloca no meu coração que Ele quer alcançar muitas crianças, adolescentes, jovens, assim. Hoje cedo ainda, quando eu rezava, o Senhor me dava, assim, uma visualização de como se fosse, assim, uma barraca grande, assim, esses hospitais de campanha, sabe? Esses lugares, assim, com muitas macas. E nessas macas estavam crianças, adolescentes, jovens, assim. E eles estavam ali como se estivessem, assim, apagados, sabe? Apagados mesmo, assim. Não era um sono, eles não conseguiam sair daquilo ali, assim, né? E eu vi aquele lugar, assim, e o Senhor nos convocando, né? Pais, mães, avós, a rezar pelas crianças e adolescentes. O Senhor desejoso, né? De trazer libertação para os nossos filhos, para os netos, né? O desejo que vem do coração de Deus, o desejo do coração de Deus, né? E aí depois eu estava ainda rezando e o Senhor me deu aquela palavra, né? Eu não me lembro se é no Evangelho de São Mateus, depois eu procuro e coloco aqui para vocês. A gente tem ali uma sequência no Evangelho, né? O Senhor fala sobre o casamento, e aí fala, né? Sobre o matrimônio, né? Que é aquilo que Deus uniu, o homem não separe, né? Sobre que a gente casa uma vez e a gente vai com esse casamento até o fim, né? Juntos, a fidelidade matrimonial. Em seguida, a próxima passagem é Jesus, né? Que diz para os discípulos têm crianças, eles estão trazendo crianças para serem abençoadas e os discípulos falam, olha, não tragam essas crianças aqui, né? Tá incomodando aqui o mestre, né? E Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, né? Coloca essas crianças no colo e abençoa elas, né? E aí em seguida a gente tem a passagem do jovem rico, né? Que é esse jovem, né? Que a gente não sabe o nome dele, mas que fez uma opção por não abandonar o mundo e seguir a Jesus, né? E ficar com as coisas do mundo. E a gente vê nessas 3 passagens alinhadas, né? A família, né? A necessidade do casamento ser cuidado, né? Da gente cuidar do nosso matrimônio em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar a gente cuida do nosso matrimônio. Em primeiro lugar a gente acerta os pontos um com o outro, né? A gente prometeu um pro outro diante de Deus que é até o fim, né? E eu sei também que tem pessoas, né, que querem muito, né, o sacramento do matrimônio, que não tem impedimento, mas que ainda não são casados, né, que Deus dê essa graça, né, essa bênção. Para algumas pessoas é quase como que receber mesmo uma libertação para conseguir receber o sacramento, né, mas segue em frente que o Senhor vai te dar essa graça, né, não desanima de rezar e de te mover para isso, né. E em seguida a gente tem as crianças, né? Que é esse apresentar dos pais, levar as suas crianças até Jesus, né? Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. Em outro evangelho, né? Fala que Jesus fica brabo, Jesus fica irritado, porque eles não querem deixar que as crianças cheguem até ele. E a gente vê Jesus irritado poucas vezes no evangelho, né? Mas ali ele é firme, né? Ele diz, deixa as crianças chegarem perto de mim, né? E às vezes no nosso cotidiano como pais a gente não faz isso, né? A gente deixa as crianças chegarem perto da televisão, a gente deixa as crianças chegarem perto do tablet, a gente deixa as crianças chegarem perto do computador, do celular, né? Inventa tudo quanto é coisa, né? E não deixa que as crianças se aproximem de Deus, né? A gente precisa falar de Deus para os nossos filhos. A gente precisa ensinar sobre a Bíblia para os nossos filhos. A gente precisa ensinar sobre a importância da missa para os nossos filhos. A gente precisa falar da importância e da eficácia da oração para os nossos filhos. A maior parte da minha vida de oração provém de uma infância formada pela minha mãe. Eu aprendi coisas que eu ensino hoje. Eu aprendi a importância e hoje eu frutifico porque a semente foi plantada muito cedo, né? Então,
a gente vai, então, essa fase da infância que a gente precisa de novo trazer as nossas crianças para Jesus. Nós temos que estar atentos a essa realidade espiritual que cerca os nossos filhos. A gente tem a possibilidade, né, de plantar sementes que vão frutificar, né? Com o nosso amor, com a nossa atenção, com uma educação sólida e com levando as crianças até Jesus, deixando que as crianças se aproximem de Jesus, né? Mesmo com a nossa postura de pai e mãe, né? A forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos pode facilitar ou dificultar o encontro deles com Deus, né? É por isso que primeiro vem a nossa opção, né? Pessoal, né? Eu vou ser fiel no meu casamento, eu vou seguir o Senhor e agora eu vou educar os meus filhos na fé. E depois a gente tem em seguida ali o jovem, né? O jovem que encontra com Jesus, né? Ele tem um encontro com o Senhor, né? E ele já tem uma vida que ele faz o que é correto. Mas Jesus convida ele para um passo a mais, né? E ele não consegue optar por isso porque está muito apegado aos bens dessa terra, né? Ao que passa, né? O apego do jovem ao que passa. Então, que a gente também saiba orar pelos nossos filhos, né? Pelos jovens, pela juventude, né? De forma com que eles possam optar sempre por Jesus, ter uma visão clara do que é eterno e do que passa, né? Mais do que nunca, a gente não tem visão hoje do que é eterno, a gente não tem a visão do que é espiritual. Os jovens, os adolescentes, as crianças estão hipnotizados por telas, né? Não tem mais uma formação do imaginário saudável. Então, a gente tem uma geração inteira com desinteresse pela vida, né? Com desinteresse pelas coisas, com desinteresse pelas coisas do cotidiano, desinteresse pela família, né? Às vezes a gente já tem as crianças do tanto faz se ficar com a família, tanto faz se não ficar, sabe? Tudo é desgostoso, né? Por essa hipnose coletiva das redes sociais, né? Então, eu acho que eu não sou contra, assim, mas eu sou contra o excesso, né? Eu acho que tudo tem que ser pouquinho, né? Tudo tem que ser equilibrado. E essa hierarquia de valores tem que estar clara na nossa casa, na nossa família, né? Quem dá a última palavra, né? E ensinar os nossos filhos a fazer a escolha pelo céu, né? A fazer essa escolha por Jesus, de que quando eles estiverem cara a cara, né? Naquele momento de encontro com Jesus, né? Essas crianças encontraram com Jesus. E ali Jesus colocou elas no colo e abençoou. Depois aquele jovem encontra com Jesus, né? Mas faz uma opção de ficar no raso, de ser apenas bom, como diz o padre Jonas, né? A tristeza de ser apenas bom, né? Eu vou ser bonzinho aqui, né? Não dá um passo de escolha a mais por Deus, né? Então, que a gente reze pelos nossos filhos, que a gente leve os nossos filhos até Jesus e que a intercessão do nosso coração pelos jovens, né? Por aqueles que já escolhem por si. Seja que meu filho, que meu neto, que meu sobrinho, né? Quantos tios e tias aqui que rezam, quantas madrinhas e padrinhos rezam pelos seus afilhados, sobrinhos, que eles escolham por ti, Senhor. Que o amor por ti seja maior do que pelas coisas do mundo. Esse é o nosso papel de intercessão, né? Para acordar essa geração para a vida, né? Uma geração que está dormindo, que está hipnotizada, que está... E aí entra tudo quanto é porcaria. A gente nunca viu uma geração tão desinteressada pela vida, tantos suicídios nessa fase da vida. É uma tristeza tremenda, gente. É uma tristeza tremenda, né? Cada vez que a gente recebe uma notícia de um adolescente, de um jovem, até crianças que cometem suicídio, né? Como a gente precisa orar e como pai e mãe, né? Como a gente precisa estar atento a educar os nossos filhos para escolherem o céu, para escolherem por Jesus. É claro que eles têm liberdade, né? E que a gente nunca vai poder obrigar os nossos filhos depois que eles são grandes, né? Enquanto é criança, a gente obriga mesmo. Obriga a rezar, obriga a ir na missa, obriga a estudar, obriga a comer o legume, a gente obriga mesmo. Ah, mas eu não quero que meu filho traumatize, então eu não obrigo ele a ir na missa. Deixa de ser burro, né? Você é bobo. Você não obriga ele a estudar? Por quê? Porque é importante para a formação dele, porque ele tem que estudar.
Ou os filhos de vocês às vezes não precisam ser obrigados a estudar, porque às vezes os meus precisam. Tem que ser aqui na fase da obrigação mesmo. Tem que fazer, né? Então, da mesma forma, não tem escolha. Ah, hoje eu não tô afim de rezar o terço. Não existe essa escolha. Vai sentar e vai rezar. Ah, mas eu não quero ir na missa. A missa não é negociável. Não tem negociação. Não tem negociar. Não tem, vai na missa bonitinho, quando chegar eu deixo tu ver um desenho. Não existe isso. É igual comer. Você come porque precisa para viver. Para nós, os nossos filhos vão na missa porque precisam para viver. Eles conhecem a palavra, os mandamentos, porque eles precisam para viver. Eles vão rezar o terço, vão rezar antes de dormir, vão consagrar a vida para Deus, porque precisa para viver. Se você deixar na opção, não vai ter. Então, quando é criança, é obrigado mesmo. É obrigado mesmo. Agora, quando eles já têm escolha lá pra frente, né? Aí a gente reza. Reza mesmo. Porque, olha, Santo Agostinho tá aí, né? Doutor da igreja, porque a mãe dele não desistiu de rezar, mesmo quando ele optava pelo pecado. Mesmo quando ele engambelava ela para fazer as coisas erradas e se entregou para tudo quanto era pecado. Mas a oração daquela mãe, por anos, fez Santo Agostinho ser o Santo Agostinho. Então a gente nunca pode desistir de rezar pela conversão dos filhos, dos netos, nunca, jamais. A gente precisa rezar mesmo, se importar com isso, né? Tem que fazer a nossa parte, não pode deixar assim, mas deixa viver aí nessa fase da vida, né? Pois é, hoje todo mundo dorme com todo mundo, né? Não tem importância, tem importância sim, a castidade ela é importante. Mas isso não tá mais na moda, mas não é pela moda que a gente vai pro céu. Você já viu Deus mudar algum mandamento aí? Porque a gente tá em 2020? Não mudou não mudou nada. Então a nossa preocupação é de educar os nossos filhos na fé. Aqueles que são pequenos ainda, que estão debaixo do nosso teto, e de orar por aqueles que a gente não tem mais como obrigar a fazer nada, que já passou o tempo da educação. Aí é orar, dobrar o joelho, jejuar e não se acostumar com o pecado. Nunca se acostume com o pecado. Nunca se acostume, não julga, não enche o saco, né? Não seja chata. Quando os filhos já são mais velhos, quando os filhos já são adultos, que estão fazendo as suas escolhas, a gente mostra o que é certo, o que é errado, acolhe, né? E reza. Porque daí, meu filho, o tempo da educação já passou, né? Você vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, dentro da sua casa. Se mora dentro da sua casa, aí você tem o controle da situação. Não mora mais dentro de casa, né, tá tocando a própria vida, aí você vai rezar e vai amar e vai rezar e vai jejuar, né, e vai ser sempre aquele ponto para os teus filhos, que eles podem ir até ti e eles sabem que tu vai ter uma palavra do que é certo e do que é errado. Amém, meu povo? Vamos então para a palavra de hoje. Sentia, né, que tinha que falar isso e outra coisa ainda que eu vou falar sobre isso. Olha que a Tê falou, né? Nessa postura, pelo céu para nossos filhos colhemos frutos bons, certo? É verdade, né? Em algum momento a gente vai ter a colheita, né? É isso que eu acredito muito, assim, que a gente precisa plantar, né? Plantar essa semente, né? Ai, Jéssica, mas eu não plantei essa semente. Eu não plantei. Jéssica, eu fiz tudo atravessado. Eu não sabia, eu não conhecia Jesus, eu tinha uma vida complicada, meus filhos eram pequenos, eu não dei essa atenção, e agora o que eu vou fazer, de que jeito? Olha, nada tá perdido para Deus, né? Nada tá perdido. Deus pode sempre, Deus é todo poderoso. Agora o que você vai fazer, né? Se você fez qualquer uma das coisas, né, que não foi como devia ter sido, né? Não é pra gente ficar na culpa, né? Se culpando, né, se martirizando, não é isso, né? Então, como que a gente age? A gente age de que forma? Rezando, pede perdão para Deus por aquilo que você não educou seus filhos direito e se posicione em oração. Pais, mães têm autoridade dada por Deus, então você vai orar na autoridade de pai, na autoridade de mãe, né? Olha, o meu filho tá sofrendo agora, já tenho filho adulto, né? Tenho filho adulto,
filho casado ou filho jovem já, tá tocando a própria vida, e esse filho tá com problemas, situações diversas, né? E às vezes ele vem pedir ajuda, às vezes ele não vem pedir. Quando o filho vem pedir ajuda, você vai dizer: vem cá, meu filho, que eu vou rezar por ti. Põe a mão nesse filho e reza por esse filho. Abençoa. Meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus para que tudo isso passe, que tu seja curado, que Deus venha em teu socorro. Pede para Jesus curar esse filho, pede para Jesus libertar esse filho. Põe as mãos para abençoar nesse filho. Você tem autoridade espiritual sobre os seus filhos, né? Se o seu filho não te deixa fazer, você vai fazer isso à distância, vai interceder e vai clamar a Deus. Uma coisa muito importante: se em algum momento da vida, né, na história, você levou o seu filho para benzimento, para tomar passe, deu algum tipo de remédio, comida, bebida, coisa consagrada, né? Fez simpatia, fez algum tipo de feitiçaria e buscou coisas na vida do seu filho, consagrou, botou o nome do filho lá para fazer alguma coisa para o filho ser feliz, isso tudo precisa ser revogado, né? Porque nós temos a autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Eu li aqui, né, para vocês a palavra que fala isso, né? Que Deus deu na boca do pai e da mãe o poder de abençoar e edificar e fortalecer a casa de um filho, ou de destruir a casa desse filho com a sua maldição, né? Então, se você fez isso, você vai pedir perdão para Deus por ter feito, né? E vai, em nome de Jesus, agora cancelar tudo isso. Depois eu vou pegar aqui uma oraçãozinha pronta que tem no livrinho e posto nos meus stories. Mas tem uma oração que é oração retomando o território, né? Que como pai e mãe a gente pede perdão por ter levado os filhos nestes lugares, ou ter dado alguma coisa para eles comerem ou beberem, enfim. E aí você toma o território da vida do filho de volta para Jesus, né? Então você vai rezar pedindo: ó Senhor, eu tinha levado lá, te peço perdão, mas agora eu pego a vida do meu filho e dou de volta para ti, Senhor. E eu te peço, Jesus, tira toda a ação do mal da vida do meu filho, cancela e anula tudo aquilo, Senhor, que eu fiz. Sem te conhecer, sem saber, na desobediência, eu te peço perdão, eu te peço, destrói isso que foi feito. Você tá entendendo? São palavras simples. Todas as vezes que eu posto para vocês orações aqui, e até eu separei alguns livrinhos aqui para mostrar para vocês, tem esse Orações Selecionadas, tem esse do Padre Marlon Múcio, Orações pela Família. Depois eu posto as fotinhos. Tem esse aqui, bem clássico, do Padre Marlon também, que é coletânea de orações de cura e libertação. Tem aqueles Orações de Poder, 1, 2, 3, né? Eu acho que vai até o 6 já, aquele livrinho ou mais. Esses livrinhos que trazem orações, essas orações não são palavras mágicas, né? Mas elas nos emprestam as palavras pra gente rezar. Às vezes a gente não sabe como rezar. Você tem um alvo, você precisa acertar nesse alvo, né? A oração é a forma da gente acertar lá no alvo. Nos empresta palavras. Depois de um tempo que você já está fazendo as orações, você vai aprendendo a rezar, você vai aprendendo a pedir para Deus, você vai aprendendo a agradecer para Deus, você vai aprendendo questões de autoridade quando você está rezando. Você às vezes nem precisa mais do livrinho. Os meus livrinhos estão sempre por ali, por aqui, né? Tem dias que eu estou rezando com um, eu já tenho aquelas orações que eu deixo dentro do meu caderno de oração, do meu diário espiritual, que são as que eu faço sempre, que eu gosto de fazer mais vezes, né? Mas às vezes eu sinto, nossa, preciso rezar tal coisa. Hoje eu preciso rezar tal oração. Deus, em qual livro tem aquela oração? Vou lá, pego o meu livrinho, tem aqui. Aí eu leio aquela oração, faço aquela oração, faço outro dia, né? Vou fazendo por um tempo, às vezes oração de intercessão pelos filhos. Tem uma que eu adoro fazer, tá sempre no meu caderno de intercessão pelas crianças, né? Elas não são palavras mágicas, né? Não são palavras mágicas, mas nos emprestam as palavras para a gente pedir para Deus, né? É uma conversa com Deus, é um clamor, é um pedido para Deus, né? Certo, gente? Então, assim, esse aqui, ó, da Orações pela Família, do Padre Marlon Múcio, depois eu posto para vocês aqui. Esse aqui é bem legal, tem muita oração para rezar pelos filhos, pelo casamento, sabe? É muito bacana, é um livrinho bem diferente, eu gostei bastante desse aqui. Tem várias orações assim que já tem outros, né? Mas algumas orações se repetem em todos os livros, mas ele é muito bom. Gente,
Eu falei que eu ia falar hoje sobre quarto de oração, né? E tô falando aqui tudo isso sobre rezar pelos filhos. Mas vocês sabem que eu digo pra vocês que eu programo as coisas só pra perder tempo, né? Porque quando chegar na hora, Deus muda e eu vou atrás do que o Senhor falou, né? Uma última palavra sobre os filhos, e aí eu vou rapidamente falar um pouquinho pra vocês sobre o quarto de oração, pra vocês darem essa continuidade ao que a gente tá fazendo durante os dias do jejum. Crianças muito agitadas, com tique nervoso, não conseguindo dormir, com agitação, mesmo física ou na cabecinha. Você sente que seu filho tá mais agitado, não tá conseguindo dormir, não tem concentração para estudar. Todas essas coisas são indícios de excesso de telas, tá? Se a gente diminui as telas, se a gente diminui o que eles estão assistindo e deixa a criança ser criança, a criança tem que sentir tédio, a criança tem que dizer assim, não tenho nada para fazer, para ela ter criatividade para criar coisas. E a gente que é pai e mãe tem que ter a paciência de desligar tudo, tirar tudo das crianças e deixar eles encherem o nosso saco dizendo que estão com tédio, né? Aí você vai dizer, mas meu filho é filho único, Jéssica. Ele não tem nenhum irmãozinho para se interter. Ele é muito pequenininho, não tem como... Olha, quanto mais novo, pior é a tela, né? Então, se a gente diminui as telas, né? Se a gente diminui, mas diminui mesmo, assim, né? Deixa só... Não vou dizer assim, tirar tudo, porque o certo é a gente tirar tudo. Todas as vezes que eu tiro tudo de telas dos meus filhos, eu vejo um salto de qualidade de concentração, de imaginação, de brincadeira, né? Eles voltam a ser crianças. Quando por algum motivo, né, eles começam a assistir um pouco mais, nos dias que é um pouco mais liberado, assim, eu já vejo essa diminuição de criatividade, eu já vejo agitação, já vejo um sono que não é bacana. Então, às vezes, por que eu estou falando isto? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês vêm me perguntar como se fossem coisas espirituais, a agitação, a falta do sono, a irritabilidade, a falta de concentração, o tique nervoso, a ansiedade dos filhos. E não é espiritual, é rotina. É falta de previsibilidade da rotina e é excesso de tela. As telas são muito prejudiciais para os nossos filhos. Se a gente não quer tirar tudo, então que a gente tenha dias, horários, um tempo determinado e programas previamente escolhidos. Não existe liberdade total para uma criança, isso é loucura. Isso é deixar pornografia e tudo quanto é porcaria entrar na vida dos nossos filhos, tá certo? Criança não tem discernimento. Celular na mão de uma criança sem os pais em cima é loucura. É loucura. Mas o meu filho... Escuta o que eu tô te dizendo. Que seja um alerta vindo do Senhor para ti hoje. Celular na mão de criança, computador na mão de criança, televisão na mão de criança, controle remoto. Sem pai e mãe tá atento, que tá vendo o que tá acontecendo, o que tá assistindo, o tempo que tá assistindo, é loucura. É o inferno entrando devagarzinho dentro de casa. Eu tô falando isso como um alerta. E não tô brincando com o que eu tô falando. Também é a minha luta. Sempre em cima das crianças. Sempre em cima dos filhos. Hoje nós temos a oportunidade. E não adianta dizer, mas meu filho vai chorar aqui, chore. Mas meu filho vai espernear aqui, esperneie. Passa. Tudo passa. Por que a gente ficou mole? Porque quando era com os pais da gente nos colocava. Telas na adolescência, a mesma coisa, só que a gente tem que oferecer outras coisas para os filhos. Não pode assistir isso aqui. Gente, assim, é um veneno. Isso aqui é veneno, tá? Isso aqui é veneno aqui. Eu tenho aqui veneno. Veneno. Mas meu filho quer tomar. Você vai deixar? Mas é que daí ele fica chateado comigo. Mas você vai deixar? Porque ele quer? Não, mas é que daí ele chora. Tá, e daí você vai deixar porque ele quer tomar o veneno? Você vai deixar ele tomar? O que aconteceu com a nossa geração? O que aconteceu com a gente como pai e mãe? Pelo amor de Deus. A gente se perdeu tanto que a gente não sabe mais botar limite na vida dos nossos filhos. Não importa. Gente, quando eu era adolescente, a minha mãe foi muito pulso firme. E eu vou dizer pra vocês, eu não me perdi nesta vida, porque a minha mãe era muito firme comigo, mas muito firme.
Quem olha a minha mãe acha assim, nossa, jamais a Gorete falando grosso. Ai, a santa Gorete. Eu falo muito bem da minha mãe e falo bem, inclusive, da fúria da minha mãe. Da fúria da minha mãe quando eu era adolescente. Porque eu ia fazer as coisas, ela dizia assim, ó, tu quer ir fazer? Vai. Mãe, vou te entregar. Eu já falei isso em pregação, mas ela dizia assim, ó, vai lá, vai. Depois eu vou te buscar pelos cabelos. Gente, eu imaginava a cena. Eu fazendo o que a minha mãe tinha dito que não era pra fazer. E a minha mãe chegando, me pegando pelos cabelos e me levando pra casa. A minha mãe jamais faria isso, mas eu acreditava que ela era capaz. Entendeu? Eu acreditava que ela era capaz. Não tinha conversa. Entende? E isso que eu sempre fui e sou muito amiga da minha mãe. A gente sempre conversou. E a minha mãe sempre teve uma sabedoria de me tirar de uma coisa e me botar outra, me oferecer outra. As nossas crianças hoje, os nossos filhos adolescentes não leem mais, não tem mais imaginário. Quando querem ler, né? A gente acaba tendo um monte de livro de youtuber. Que youtuber sabe ensinar pra filho da gente? Mas que porcaria é essa? Mas que geração que larga o telefone pra comprar livro de youtuber. Eu proibi aqui em casa livro de youtuber. Não pode. Agora mesmo, hoje em dia, meus filhos não vê mais youtuber nenhum. Nenhum. Teve uma fasezinha ali que eu deixava ver uma coisinha, ver outra. Agora não vê nenhum. Nenhum. Essas pessoas não são exemplo para os meus filhos. Não são. Exemplo para os meus filhos são outras pessoas. Então a gente vai colocar outro tipo de literatura dentro de casa. A gente vai oferecer outras coisas. Às vezes eu paro e vou ver uns filmes agora com a Alice, né, que tem 11 anos. Eu pego filmes mais clássicos, assisto com ela. A gente aqui em casa é muito do filme, da série. Eu e o meu marido, a minha mãe me educou vendo muito filme. Então a gente gosta muito de cinema. A gente vai fazendo opções melhores, entendeu? Mas a gente não pode perder o pulso enquanto a gente tem ele, porque senão, gente, a gente tem aquela frase, né, que fala que o rio, né, ele só tem um curso definido porque ele tem limite, né? Ele precisa de um limite para ele ter o caminho dele. Se a gente não põe esses limites e a gente tá todo mundo muito atarefado, né? Então é muito incômodo para um pai de uma criança, para uma mãe, né, para os pais, né? Às vezes mais para as mães que estão mais presentes, mas enfim, organizar uma rotina que não contemple tanto as telas, né? Que não contemple tanto essas coisas. E aí a gente acaba ficando onde? A gente acaba ficando nesse lugar do mais ou menos. E deixa os filhos ver tudo, né? Então eu tenho que ter outras opções. Gente, é muito sério isso. É tão sério que eu ia falar sobre aquilo que eu acho mais importante, que é quarto de oração. E Deus me conduziu essa manhã para falar de uma coisa completamente que eu não tinha pensado. A visualização, a palavra, sabe? Para quê? Pra gente salvar os nossos filhos antes que seja tarde demais. Então é claro que é incômodo às vezes, né? Tu pegar um adolescente que olha só, a adolescência já é um momento, né? Que a gente tá ali. Eu não deixei ele tomar, imagina crianças tomando energético, se faz mal até pra... olha só... Gente, é tanta loucura, a gente a gente vive um tempo louco para educar os filhos, né? É um tempo louco para educar os filhos. A adolescência já é um momento que o adolescente ele já vai se fechando um pouco mais, né? Vai se afastando um pouco mais dos pais e vai se fechando mais nesse mundo dele, vai procurando outros exemplos, né? Fora o pai e a mãe. Para que ele possa ir construindo melhor, né, a sua personalidade, entendendo quem ele é. E aí a gente pensa assim, tá, quem é que tá sendo agora pros teus filhos adolescentes, né? Ou quem que nós vamos oferecer pros nossos filhos na adolescência de exemplos? Felipe Neto? Entendeu? O youtuber? Os 1000 jogadores de videogame que só ganham dinheiro fazendo isso, e daí agora todo adolescente pensa que a profissão dele pode ser gamer? Você tá entendendo? Qual é o exemplo que eu estou oferecendo? Então, se eu tiro, eu vou diminuir. Não, olha, tu vai ter 2 horas aqui de celular por dia, eu quero saber o que é que tu tá vendo. 2? Mas, meu Deus, eu ficava 24, agora fica só 2. E o telefone fica comigo quando tá desligado e acabou a história. Eu vou ter controle, mas agora eu preciso botar coisas no lugar. Preciso botar coisas, né? Então é o interesse pela vida real. Precisa praticar esporte,
precisa interagir com a família, vamos fazer uma coisa juntos. Ai, Jéssica, mas a minha rotina, eu não tenho tempo. Então arruma, o filho é nosso, gente, a gente é obrigado a arrumar tempo pra ficar com os filhos. Ou a gente vai entregar os filhos, aí depois a gente desespera. Depois a gente fica doido, por que se perdeu, por que isso, por que aquilo outro. Mas olha só, Deus tá nos dando um saculejo hoje pra gente que é pai e mãe, né? E eu não esperava. Eu não esperava. Eu tô aqui programada pra falar outra coisa. E o Senhor traz essa realidade da gente rezar pelos nossos filhos. Às vezes a gente, e eu vejo isso, a gente vai perdendo os filhos, ó, devagarinho. A gente vai perdendo os filhos devagarinho. A gente não oferece o que é bom. Jéssica, mas eu nem sei o que é bom. Então vai estudar. Vai estudar a educação. Vai estudar o que é bom, o que não é para um adolescente, para uma criança. Vai estudar temperamento dos filhos. Mas Jéssica, como estudar? Gente, hoje a gente tem essa benção, né? Que é o Instagram, às vezes que tem gente ótima te ensinando educação. Te ensinando, te conduzindo como orar como conduzir a educação dos teus filhos. A Jéssica ensina como rezar pelos filhos, né? Mas vai ter gente aqui que vai orientar cada coisa, assim, ó, temperamento. Eu já falei aqui da Adriana, depois eu posso passar vários perfis aqui pra vocês sobre educação, sobre clube de livros que prestam, porque tem um monte de livro que não presta. Então, clube literário para criança, adolescente, livro que é bom, livro que presta, literatura boa para construir o imaginário das nossas crianças, para não ser analfabeto funcional. Vou passar aqui para vocês, tem muita coisa boa. Tem muito livro fácil, livro barato. Só que, gente, a gente tem que se dispor a fazer, porque se os filhos estão dormentes, se os filhos estão adormecidos, é porque primeiro nós estamos. Primeiro nós não nos interessamos em estudar isso, nós achamos difícil, nós dizemos na minha rotina é impossível, a gente elegeu a televisão, o celular, o tablet, a doutora Filó é maravilhosa. A gente pegou e elencou tudo isso como os nossos ajudantes, as nossas babás. E os filhos estão sendo criados aí por isso. Quanta criança com um monte de diagnóstico de hiperatividade, de déficit de atenção, e é só excesso de tela. Tira todas as telas e as crianças ficam normal. Muda o diagnóstico. Então, que a gente saiba, né, com a graça de Deus, educar os nossos filhos. E eu tenho certeza, assim, ó, que muito mais do que a nossa preocupação, né, pelos nossos filhos, é a preocupação do Senhor, né? Muito mais do que a gente quer cuidar dos nossos filhos, do Senhor quer cuidar dos nossos filhos. Deixai vir a mim as criancinhas, né? Deixar se achegar no Senhor. E eu falo sobre a gente selecionar o que os filhos assistem, né? Mas a gente tem, eu vou falar de novo, a gente precisa diminuir o máximo que as crianças assistem, né? A gente tem que inserir os nossos filhos na vida real, né? O desinteresse pela vida, esse tédio, essa apatia em muitas crianças, né? A irritabilidade, tudo isso. Tem muita criança que não consegue aprender. Não consegue aprender. Você pensa que teu filho tem problema de aprendizagem, não consegue aprender. Não é excesso de tela. E eu tenho certeza que Deus está falando com muitos pais, né? Com muitas mães agora. E que muitos avós estão aqui também atentos já, né, a isso, a rezar pelos seus filhos, a rezar pelos seus netos, né, a nunca desistir de rezar por um filho, não é porque o filho tá adulto, né, que deixa de ser filho. Então a gente sempre reza pela conversão dos nossos filhos com a autoridade de pai e de mãe, nos foi concedida por Deus, né, e então, gente, é isso. Eu preparei aqui uma formaçãozinha sobre quarto de oração, né? Que não vai dar tempo hoje, mas eu louvo a Deus pelo que Ele faz agora, né? Por aquilo que eu não programo, mas por aquilo que o Senhor programa para nós, né? Porque Deus dá para nós, aquilo que a gente precisa, né? Vocês estão escrevendo um monte de coisa, não dou conta de ler tudo agora. Mas assim, vou falar depois, eu falo nos meus stories sobre quarto de oração, né? A Sam e a Marcília é maravilhosa, né? Tem muita gente boa,
Tem muita gente boa que ensina a gente. Eu vou ficar devendo a live do quarto de oração, né? A gente já pode, eu já vou até deixar marcado, vamos pensar em um dia para eu falar só sobre quarto de oração, né? Ensinando como, mas já vou deixar uma dica, tá? Aqui no meu perfil no Instagram tem uns destaques. Para quem não sabe o que é destaque, são aquelas bolinhas que ficam ali embaixo, né? Tem a minha fotinho, tem a minha bio. E antes de ter aqui as minhas publicações, tem umas bolinhas com nome. Uma daquelas bolinhas, você vai arrastando as bolinhas pro lado. Uma dessas bolinhas tem essa capinha aqui, a Hora Milagrosa, tá? Nessa capinha, a Hora Milagrosa, eu falo sobre quarto de oração. Vocês querem fazer a live amanhã às 7h30 para eu falar de quarto de oração? Quem vem se eu fizer amanhã às 7h30? Me coloca um certinho aí. Vocês topam? Amanhã às 7h30? Sim? Então amanhã às 7h30 eu faço live sobre quarto de oração, tá? Sim, ó, já tem 3, 4, então quem quiser, 5, vamos lá. Se vocês vêm, eu vou fazer, tá? Amanhã às 7h30, então, eu vou fazer live sobre quarto de oração. Te ensinando como ouvir a Deus e te ensinando depois, a gente vai fazer 2 momentos dentro do nosso quarto de oração. Como que a gente reza a nossa oração e escuta a Deus e como que a gente reza pelos nossos e transforma o nosso quarto de oração num quarto de guerra, certo? Então tá marcado, amanhã às 7h30 a gente vai fazer live sobre quarto de oração, certo, meu povo? Isso aí, né? Quantos estiverem, estaremos nós aqui para rezar. Quero de forma especial hoje parabenizar uma amiga, a Jussara, que está de aniversário. Parabéns, Jussara, Deus te abençoe, que tu colhe e receba muitas graças de Deus no dia de hoje, minha amada, que Deus te abençoe muito, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, fazendo aniversário no último dia do jejum, com certeza muita graça de Deus aí na tua vida, né, Jussara? E vamos rezar então, gente, pra gente encerrar a nossa live, e amanhã então, 7h30, live sobre quarto de oração e quarto de guerra, certo? Senhor Jesus, muito obrigado por esse saculejo todo, Senhor, em relação aos nossos filhos, a educação dos nossos filhos. Pedimos, Senhor, a tua graça, o teu socorro, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa visão, sobre educar os nossos filhos. Nos ensina, Senhor, a educar os nossos filhos e quebra todo o domínio, Senhor, sobre a mente dos nossos filhos. Que as telas, que youtubers, que conceitos mundanos, que jogos, Senhor, tem exercido de forma a deixar os nossos filhos desinteressados pela vida. Nós clamamos, Senhor, toda a graça do céu sobre a nossa vida para que saibamos educar e toda a libertação, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos. Eis a cruz do Senhor, fugi forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos nosso jejum de Daniel, mas espero vocês então amanhã às 7h30 para a gente fazer essa live sobre o quarto de oração, tá certo? Deus abençoe, um ótimo dia para todos.